Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão, galerinha? Não gravei vídeo esses dias aí porque tava uma correria aqui pra mim, trabalhando muito, fazendo salgado, lavando roupa, cuidando de casa, de criança, de marido, então foi muito corrido, fazendo geladinho, né? O último que eu mostrei pra vocês aí foi fazendo geladinho e depois eu fiz mais geladinho ontem, eu fiz 80 geladinhos. Aqui já esfriou, né? Já tá um tempo frio. Mas a moça continua pegando, né? Agora só vai pegar semana que vem, porque amanhã é feriado, sexta-feira ela não vai trabalhar. Então eu já deixei pronto para semana que vem, né? Se esfriar, mais e se ela não pegar, já mesmo assim já vai estar pronto, não vai perder, né? Então, galerinha, eu vim aqui agora falar com vocês, conversar um pouquinho com vocês aqui. Fiquei muito triste ontem com o acontecimento e é mais um desabafo mesmo. Ontem eu peguei uma encomenda de 500 salgado, era para padaria, né? Fiz o salgado, fiz a entrega. Minha menina levou 300 e eu levei 200. Ela levou 300 primeiro, enquanto eu fritava o restante. Na hora que eu terminei de fritar, levei e entreguei. No momento que eu estava entregando, aí tinha uma moça, uma menina lá também que ela faz salgado, né? E também fornece para padaria, assim, quando eles pedem, né? A mesma coisa minha. Quando pede, a gente vai e faz, entrega para eles. E ontem, a hora que eu cheguei lá, ela estava lá no momento, né? Tava comprando um salgado lá. E ela perguntou, eu escutei ela perguntando para a funcionária. Aí foi bem na hora que eu estava chegando, para entregar as caixas de salgado. Aí a moça falou, é Lili que tá entregando. Aí eu cumprimentei, entreguei as caixas lá e saí. Eu falei, ó, vou lá porque eu tenho outra encomenda para eu entregar. E realmente eu tinha mesmo um salgado para entregar. Nisso, na hora que eu saí, ela meteu a ripa em mim, sabe? Ela foi falar mal de mim, até então eu deixei pra lá, não falei nada, não fiz nada. Eu sei que a moça lá, ela não tem culpa, ela é só funcionária da padaria. E o que ela falou, fica lá, né? Fica quieto. Só que não satisfeita somente com aquilo ali, ela foi para os status e postou horrores, horrores. Me chamou de falsa, me chamou de um monte de coisas. Falou que dinheiro mexia com os outros, mexia com minha cabeça, mexia com as pessoas. Jogou um monte de indireta, faltou colocar meu nome, sabe? Isso me deixou triste. Ela fez um texto, Era para mim ter tirado um print na hora, mas aí depois eu esqueci. E eu não sou a pessoa de ficar olhando status de ninguém. Ontem, não sei porquê, eu fui mandar mensagem para minha irmã e acabei indo para os status lá. E o primeiro que estava era o dela. Parece que Deus queria me mostrar, né, realmente quem são as pessoas que dizem ser sua amiga. Quando você vê uma pessoa chamando você de amiga, desconfia. Pode desconfiar. Sempre que ela me manda mensagem, ô amiga, faz isso pra mim. Ô amiga, você tem isso. Ô amiga, você tem aquilo. Ô amiga, aquilo. Amiga, aquilo outro. Gente, mas não foi intenção minha, em momento nenhum, pegar algum cliente dela. Inclusive no meu WhatsApp aqui tem um monte de cliente que vem de lá, que vem dela, porque por algum motivo eles começam a comprar na mão dela, daí a pouco para e vem pra mim. Só que quando chega em mim, eles querem falar mal dela. Só que como eu não dou muita confiança para isso, porque eu acho que quando eles querem trocar, quando eles querem derrubar, eles vão direto no concorrente, né? Não que eu considero essa pessoa como minha concorrente, não, porque sempre que eu posso eu ajudo, sempre que eu precisei dela também, ela sempre me ajudou, mesmo hoje eu vejo como era a ajuda dela, né? Mas a minha amizade com ela foi verdadeira e isso me abalou muito, porque nunca tinha acontecido isso dessa forma, não. Aí quando eu vi que ela tinha jogado as indiretas para mim nos status, ali para mim a minha amizade com ela acabou. Porque se ela tivesse me chamado em particular e conversado comigo, tudo bem. Porque assim, foi a padaria que me procurou, eu não procurei a padaria. Eles que me ligaram. Eles me ligaram na segunda-feira, umas 6h30 da noite, né? E me perguntou se tinha como eu fazer o salgado para eles, para entregar na terça-feira às 4h30 da tarde.
Eu falei que sim, normal, normal. Só que aí a pessoa se sentiu ofendida, porque para ela tem fatura de cartão para pagar. E eu tô pegando os clientes dela, mas não é bem assim. Eu sempre posto nos meus status, quando eu tenho salgado pronto entrega, sempre que eu faço algo diferente. Eu sempre posto, sempre que eu faço uma quantidade grande de salgado, ou às vezes quando eu termino de fritar o salgado, eu tiro uma foto, eu posto. Mas isso é normal, é coisa que todo mundo que trabalha com a internet faz, todo que pessoa que trabalha com salgado, que mexe com bolo, ou que mexe com qualquer coisa de vendas, eles fazem, eles usam o WhatsApp, eles usam as redes sociais para poder divulgar o seu trabalho. Isso é normal. Só que aí ela se sentiu ofendida, né? Não sei. E foi despejando tudo que ela tinha para despejar. Na hora que ela viu que eu tinha visualizado, e olha que eu não sou nem de ler, mas ontem eu não sei nem para que eu fui ler aquilo, podia ter passado direto. A hora que ela viu que eu tinha visualizado, ela foi lá e tirou. Ou seja, a mensagem era só para mim. Eu vi, então, ela já tinha feito o que ela queria ter feito. Só que se ela tivesse chegado para mim, conversado comigo, eu teria explicado para ela. Falei, não, procurei, foram eles que me procuraram, eu dei o meu preço, e eles aceitaram. Porque eles tinham chamado ela, foi o que ela me falou uns meses aí atrás, acho que foi o mês passado, acho que foi o mês de abril. Ela me falou que eles tinham procurado ela para poder fazer a 55 centos. Só que aí ela não aceitou. E eu falei para ela, falei, não, mas 55 é muito barato. Tem que ser pelo menos 65, pela quantidade de salgado que eles pedem. Como eles pedem muito, compensa. Mas a 65, a 55 é muito barato. Aí ela conversou comigo, falou que eles tinham, que não ia dar e tal, assim, assado. Aí eu expliquei para ela, falou, não, mas por esse preço nem eu faço. Se eles me procurar por esse valor, também não faço, não. Gente, ela na mente da pessoa, ela acha que eu atravessei, sabe? Que eu atravessei, que eu peguei a cliente dela e que eu fiz tudo para ela não aceitar por aquele valor e hoje eu peguei. Gente, eu não peguei por esse valor. Eu tenho como provar, eu tenho todas as conversas no WhatsApp, sabe? Então, e também não preciso provar para ninguém, né? Provar para ela porque assim, como eu falei, não fui eu que procurei, foram eles que me procuraram. Como eu já tinha trabalhado para eles já há muito tempo, eu trabalhei com eles 7 anos. E eu comecei a trabalhar porque eles me procuraram. Né, quando eles abriram a padaria, era ela que fornecia o salgado. Era ela, fazia o salgado de festa, salgado. No início até que eles não pegavam muito salgado de festa, não. Pegavam poucos. Mas o salgado de estufa era ela que fazia, sabe? Então, por algum motivo, não sei qual, eles não quiseram mais pegar com ela. Aí eles me procuraram. Eles me procuraram. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando, eu estava no meu serviço e eles me ligando, feito loucos. Aí a hora que eu cheguei, eu retornei, perguntei o que foi. Aí eles me perguntou, eles me chamaram lá na padaria e me perguntou se eu podia fornecer o salgado para eles. Aí falou que não ia pegar mais com ela e que ele estava sem uma pessoa para entregar e se eu podia fazer isso para eles. Na época eu trabalhava lá na barraquinha, quase de frente, né? É lá. E eu falei, sim, não tem problema. Meu marido até falou comigo, falou, moça, mas você vai pegar essa responsabilidade? Levantar todo dia cedo para fritar salgado, para entregar na padaria? Eu falei, vou. E fiquei 7 anos, 7 anos. Isso contra até a vontade do meu esposo. Aí depois, em 2023, 2024, aí eles pegaram aí as escolas, né? A licitação das escolas, pegaram praticamente todas as escolas aqui da cidade e município e começaram a fornecer coisas de padaria e salgado estava incluso. Aí eu comecei a entregar o salgado, era muito salgado, muito salgado. Era chegar a pedidos e mais pedidos. E às vezes eles esqueciam de mandar o pedido para mim. Nessa época eu tinha um freezer maior, então eu tinha que fazer bastante salgado. Meus freezer andavam lotados de salgado exatamente por causa disso. Eu não ficava sem salgado. Todo dia, era dia e noite fazendo salgado, fritando salgado, entregando salgado. Então era assim, muito corrido, gente. Vocês não fazem ideia de como que era, sabe?
Tinha dia que eu entregava salgado o dia inteiro. Era o dia inteiro fritando salgado e entregando para a padaria. Para ela entregar para salgado para as escolas. Sempre honrei meus compromissos, sempre honrei. Em 2025 eu parei porque eu estava endividada. O salgado eu já não estava dando mais conta, sabe? E eu precisei pausar. Eu falei, não, eu vou parar porque eu não dou conta. Fui para faxina, paguei minhas dívidas, limpei meu nome e esse ano eles me procuraram de novo. Só que quando eu parei, eles procuraram essa salgadeira. E ela estava fornecendo, né? Tinha conversado com ela, voltou a fornecer. Só, pessoal, que não é a primeira vez que eles fazem isso com ela. Da outra vez, não muito, acho que foi no final do ano passado, eles encomendaram um salgado com ela, não foi esse ano, 2026. E ela tava pegando salgado com ela. Aí ela fez um compromisso, ela foi no supermercado, usou o cartão dela, comprou acho que foi R$ 1.200 de mercadoria para trabalhar. Do nada eles trocaram, do nada eles arrumaram outro fornecedor. E não fui eu, foi outro fornecedor, não sei quem é, eu sei que era um homem. E trocou, e ela ficou com o material dela todo parado. Sorte que ela também é salgadeira e ela faz salgado para vender em casa. Aí então ela usou todo o material, né? E ela ficou muito chateada por causa disso aí. Mas eu falei para ela, falei, ó, padaria é assim mesmo. Se o que aparecer com menor valor, eles pegam. E realmente parece que esse rapaz ia entregar com menor valor para eles, para a padaria lá. Acabou que não deu certo, acho que ele aumentou o preço, ou o salgado era de máquina e o pessoal não gostou do salgado de máquina, que é todo aquele negócio, né? Que se for de máquina não querem. As escolas já falavam, se for salgado de máquina não manda. Gente, não, eles não pegam salgado de máquina, não pega, tem que ser manual. Aí voltou, né? Parou de pegar com ela e tá com ele e tava pegando com ela. Só que aí, depois do mês de abril, eles me mandaram mensagem. E acabou que eu comecei a entregar para eles, mas não com compromisso fechado. Não fechei compromisso com eles, porque eu sei que quando começa a pedir, gente, eles não param. Eles não param. E ontem eles me pediram 500 salgado e mais 100 hoje. Então, eu não fechei compromisso com eles. Só que para ela, na cabeça dela, eu tomei cliente deles, entendeu? Isso me deixou muito triste mesmo, porque assim, não foi, sabe? Não foi dessa forma, não tinha necessidade dela fazer isso. Se ela tivesse me chamado em particular e conversado, eu teria conversado com ela. Mas Deus sabe todas as coisas, né, pessoal? Então, eu só vim aqui falar um pouquinho para vocês desse desabafo aí. E agora mesmo eu vou fazer salgado. Já são quase 6 horas. 7h30, não, 17h30. 17h30. Falei 7h30. Já tô doida. Então, assim, era só para mim falar para vocês mesmo. Um desabafo, né? Só que isso me doeu, sabe? Me doeu porque não tinha necessidade nenhuma disso acontecer. Nenhuma. Eu não fui a única que vi aquilo lá que ela postou. Não fui a única, sabe? Minha menina viu, teve outras pessoas que viram também. Aí eu conversei com a mulher da padaria. Ela falou comigo, Li, não preocupa, porque se ela vir falar comigo, eu falo umas verdades para ela. Só que aí também eu não entrei em detalhes. Mas eu fiquei muito chateada mesmo. Nunca precisou fazer isso com ninguém. Com ninguém. Com ninguém mesmo. Eu tenho meus clientes, eu dou graças a Deus por cada um deles, sabe? Quando eles me procuram, eu estou sempre pronta para servir. Eu me sacrifico às vezes, fico até mais tarde, trabalho, dou o meu melhor para poder servir meus clientes, sabe? Não preciso pegar cliente de ninguém. E isso me deixou muito chateada, mas me fez abrir os olhos e ver quem realmente são as pessoas que te chamam de amigo, né? Então, pessoal, foi isso aí. Eu já peço desculpas aí pelo vídeo, foi mesmo um desabafo. E o que vocês acham? Vocês acham que eu errei? Ter pegado aí a encomenda, de ter feito isso? Eu assim, pra mim, na minha cabeça, eu não fiz nada errado, como eu falei, eles que me procuraram. Eu sou uma empresa, então assim, eu tenho que servir quando a pessoa me procura.
Mas aí, o que vocês acham aí? Deixa aí pra mim um comentário aí, o que vocês acham disso, viu? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, hype o vídeo para estar me ajudando. Comente, compartilhe. E me ajuda aí, pessoal. E nem se for com um coraçãozinho, tá bom? Saber que vocês chegaram até aqui no final. Beijo, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.